Olá, boa noite. Até o início deste século, o sistema educacional brasileiro apresentava dois tipos de serviço: a escola regular e a escola especial. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, diz que é dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado e gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. No entanto, há uma série de questões que dificultam a inclusão, como, por exemplo, a adequação das salas de aula e demais espaços físicos das escolas, a formação dos professores, a disponibilidade de material didático, a participação da família e de entidades de pessoas com deficiência, entre outros pontos. O que muitos afirmam é que a não inclusão pode comprometer o desenvolvimento dos alunos que precisam conviver no ambiente do ensino regular. Qual a situação atual das redes estadual e municipal de Pernambuco e do Brasil? Como a questão é tratada nas universidades e nas escolas e nas faculdades? Quais são os principais desafios para o futuro? Educação inclusiva é o tema do Opinião Pernambuco de hoje, que traz para falar sobre o assunto José Carlos Amaral, coordenador do curso de audiodescrição da Associação Pernambucana de Cegos. Vera Braga, gestora de Educação Inclusiva e Direitos Humanos da Secretaria de Educação do Estado. Você também pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãope@ufpe.br e pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite. Boa noite. Bem, na abertura do programa, a gente já falava aqui de dois tipos, a escola regular e a escola especial. Depois há uma mudança de paradigma, né? Quando começa a ser posta em prática a ideia, o conceito de educação inclusiva. Então, nossa primeira pergunta vai exatamente em cima desse ponto. De que maneira melhor a gente pode definir a educação inclusiva? Vamos começar pela Vera. Então, boa noite. Realmente é um grande desafio essa questão da inclusão, mas hoje a gente precisa reconhecer o direito do aluno, né, do estudante com deficiência de ser incluído não só na escola, mas na sociedade. Então, o grande desafio da gente é exatamente como operacionalizar essa questão. A educação especial é uma modalidade de ensino, trabalha na transversalidade de todos os níveis e etapas da escolarização básica e também superior. E nessa perspectiva da educação inclusiva, que é o novo paradigma atual da educação especial, é incluir este estudante nas salas comuns do ensino regular. Anteriormente, existiam exatamente salas separadas da educação especial, só que nessa perspectiva você excluía o estudante do convívio social com toda a comunidade escolar, inclusive com os outros estudantes. Nessa nova perspectiva, é um direito humano que quando a escola não atende, essa perspectiva inclusiva está violando o direito desse estudante. Então, ele tem esse direito tem que ser reconhecido, dele estar na sala regular, né, no ensino regular, nas salas comuns, e no contraturno, em um outro horário, as secretarias do Estado e município precisam, né, se adequar a essa nova perspectiva, que é oferecendo um atendimento educacional especializado. Hoje existe, através de uma parceria com o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, né, uma articulação onde o MEC fornece os equipamentos e a Secretaria de Estado, no caso a gente, oferece o espaço físico e o professor com especialidade em educação especial para dar um atendimento a este estudante com deficiência. Certo, Vera. Você tocou em alguns pontos que a gente deve aprofundar ao longo desse debate, mas antes a gente vai ouvir a palavra do Zé Carlos, que é exatamente qual a tua visão sobre esse conceito, sobre essa ideia de educação inclusiva, Zé Carlos. Boa noite, Valdir. Boa noite, professora Vera. Esse é um tema que vem sendo debatido já há um tempo. O paradigma da inclusão iniciou com a meta 4, né, do Plano Nacional de Educação, que foi colocar todos os alunos dentro da sala de aula,
convivendo, cada um com suas especificidades, né? Isso promove uma convivência extremamente heterogênea e que pode revelar em alguns momentos alguns embates, né? Algumas pessoas acreditam que isso é bom, outras acreditam que não tanto, mas a minha opinião a respeito da inclusão é de que esse paradigma é um projeto de sociedade em que as pessoas diferentes como são precisam conviver e se respeitar ao longo de toda a sua vida, desde a mais tenra idade até o final de sua vida. Eu acho que é por aí que devemos seguir. Uhum. Vera, assim, historicamente, somente, né, a partir do século XXI, quer dizer, agora recentemente, é que se chegou a essa percepção. Por que se demorou tanto a se ter esse entendimento de que era necessário incluir e não fazer com que prevalecesse o modelo antigo? Eu acho que isso está muito relacionado com a própria evolução, o próprio entendimento da gente, da diversidade humana, que cada pessoa tem características e necessidades diferentes umas das outras. Essa é uma discussão universal. Universal, onde o Brasil, inclusive, ele vai ratificar a Convenção de 2007 da ONU, em Nova York, quando se discutiu os direitos das pessoas com deficiências, e aí o Brasil, como signatário da ONU, ele vai ratificar na Constituição da gente de 88 e vai fazer com que o Brasil passe a reconhecer, passe a discutir, primeiro a refletir, discutir a deficiência como mais uma característica da diversidade humana. Então, a grande questão nossa é a nossa dificuldade ainda hoje, não só de aceitar o deficiente, mas qualquer outra pessoa que mostre um comportamento diferenciado. Então, hoje é uma discussão. Acredito que a partir da organização dos movimentos sociais, isso tem contribuído muito, porque eu penso que a questão dos direitos humanos, eu penso num campo de conflito, de luta. E aí, a gente só vai conquistar mais direitos na medida que a sociedade civil se organiza. Então, a partir da redemocratização, com as pessoas compreendendo que tinha direitos a ter direito, então ela vai para a rua, vai se organizar e começa a reivindicar do poder público mais acesso, a direitos como educação, habitação, saúde, cultura. Então, eu acredito que essa questão da educação inclusiva, ela vem nesse bojo de discussão. Eu não tenho aqui a informação, mas gostaria até de saber de vocês se a Constituição brasileira, que é de 88, no caso a gente está falando aqui século XXI, ou seja, a partir de 2000, 2001, a gente já vira o século. Se a Constituição é de 88, então seriam basicamente 2 anos ali. E até que ponto essa discussão ela esteve presente na Constituição e de alguma forma ela veio a acelerar esse processo para que a educação inclusiva ela começasse a se tornar uma realidade aqui no Brasil, Zé Carlos? A Constituição, no seu artigo 208, ela fala que os alunos considerados portadores de deficiência, é o termo usado à época, deveriam preferencialmente serem escolarizados em escolas regulares. A LDB, em 96, ela veio nortear como poderia e deveria ser esse processo de inclusão. E, desde então, a inclusão vem sendo iniciada. Então, vamos para Pernambuco, e tomar por base a própria LDB, que eu falei aqui na abertura do programa, eu pude fazer a leitura dela, mas eu gostaria até de repetir para a gente pegar como gancho. Ela diz que é dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. E a pergunta é, o Estado tem feito bem ou ao menos razoavelmente o seu papel, Vera? Acredito que sim,
porque hoje, né, atualmente, já há uns 4 a 5 anos, que a Secretaria do Estado de Pernambuco, ela vem, é um desafio, sem dúvida, mas ela vem de forma processual, buscando se adequar a esse novo paradigma da inclusão. Então, hoje no Estado, nós já temos 192 escolas com total acessibilidade, porque a gente compreende o paradigma da inclusão, não é só você garantir a vaga do estudante com deficiência na escola, mas é você dar acessibilidade e você garantir a permanência com qualidade deste estudante na escolarização. Então, nós temos hoje 192 escolas que Para um total de quantas escolas? Nós temos 1.058 escolas. Então, a engenharia, a gente já contactou e outras escolas já estão no planejamento para essa adequação. Quando eu digo adequação, é para alunos cadeirantes, com rampas, com toda a organização que as normas da ABNT considera para dar acessibilidade ao aluno com deficiência. Então, hoje nós temos essas escolas já na rede estadual adequada. E também os próprios serviços que o Estado vem se organizando, como as salas de recursos multifuncionais, como eu falava anteriormente, que a gente não substitui a educação formal regular, ele está matriculado e deve estar numa sala comum por conta da própria socialização com os outros estudantes, mas no outro horário ele tem um atendimento com profissionais, com recursos multimídias, equipamentos pedagógicos que reconhece cada deficiência e tenta desenvolver as habilidades deste estudante para que ele consiga concorrer e se inserir na sociedade em condições de igualdade com os demais estudantes. A gente também se compromete a aprofundar mais um pouco esses aspectos, né, essa variação toda que faz parte do contexto da educação inclusiva. E aí eu queria antecipar uma pergunta para o Zé Carlos. Sobre o projeto pedagógico inclusivo, né? O que significa você ter um projeto pedagógico inclusivo, na sua opinião? O Estado, por exemplo, de Pernambuco, ele tem trabalhado em função de um projeto pedagógico ideal? Nossa, seria muita pretensão de qualquer um tentar planejar e executar qualquer projeto ideal ou perfeito, né? Mas eu compreendo que, por parte do Estado, há uma orientação, né, nos parâmetros curriculares de que se dê conta de toda a diversidade que pode ser encontrada nas salas de aulas das redes públicas, principalmente, né? Mas acontece que um currículo, um projeto pedagógico que dê conta de todo mundo, né, é algo, eu diria, a ser almejado. Isso não quer dizer que não deva ser buscado, claro. Mas eu reconheço, eu sou aluno, fui aluno com deficiência, e sei das dificuldades que é de se tentar abraçar todos, né? Mas há sim iniciativas boas, os parâmetros e as diretrizes curriculares do Estado já contempla esse tema com certa clareza, e o que infelizmente não acompanha no mesmo ritmo é os procedimentos, né? Certo. Aí já é uma outra história. Vamos voltar para a Vera. Vera, vamos imaginar esse projeto pedagógico, né? Um projeto pedagógico inclusivo. Toda escola ela precisa, num dado momento, né, do ano letivo, elaborar o seu projeto pedagógico, né? E aí o grande desafio é exatamente você incluir, né, aspectos que sejam relacionados ao conceito da inclusão, da educação inclusiva e da escola regular, né? Então, é preciso muito jogo de cintura para fazer isso. Que tipo de orientação tem sido dada para
os professores, para os diretores de escola, e até que ponto, né, esses exemplos, essas experiências de Pernambuco têm sido exitosas. E no que a gente pode colocar como não sendo exitoso, onde estaria o problema e o que pode ser feito para melhorar? Olha, você traz uma questão extremamente importante, que é a questão do projeto pedagógico da escola. Eu vejo esse documento como essencial para uma educação de qualidade e eficaz, porque ali você, politicamente, a comunidade escolar está dizendo que tipo de escola ela quer, que tipo de estudante é esse que eu tenho. Então, acho que, em primeiro lugar, é conhecer qual é o meu alunado, quem são esses estudantes, né? Como o mestre Paulo Freire dizia, não tem como eu intervir com a educação de qualidade se eu não conheço o contexto social no qual vive meu aluno, quem é este aluno, quem é esse estudante. Então, a nossa orientação é que primeiro se investigue, se conheça quem é esse estudante dessa escola e que esse planejamento ele seja feito de forma coletiva, compartilhada, onde todos da comunidade escolar possam estar inseridos nesse processo, que não seja um documento só para constar oficialmente, esteja numa gaveta, mas que ele vá norteando todo o trabalho pedagógico da escola. Isso é o que deve ser. E aí a gente prevendo que este estudante, não é, da educação inclusiva vai estar conosco, então já tem que estar incluído, na verdade. Que tipo de atendimento esse aluno precisaria ou essa escola acha que pode ofertar. Então, o tratamento de educação especializada, o serviço, o professor, o tempo que vai se dedicar a esse estudante, tem que já estar descrito neste planejamento. Obviamente, a gente sabe que tem que ser um planejamento flexível. Como o Carlos falou, uma coisa é quando eu planejo a nível do ideal, que é utópico, isso é até bom, mas tem o planejamento real, o que é que realmente eu consigo fazer. Então, a nossa orientação é que se conheça esse estudante e quando se trata do estudante com deficiência, que tipos de deficiências, né? Quem é este professor que vai atuar, que estratégias pedagógicas eu vou utilizar para contribuir com a formação intelectual, social deste estudante, visando a inserção dele na sociedade. Então, o primeiro ponto que eu diria, Valdir, é saber quem é esse estudante, para poder saber como contribuir com a sua formação. A gente retoma daqui a pouquinho a nossa discussão, precisamos fazer um intervalo. Lembrando que você pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãope@ufpe.br e pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema Educação Inclusiva. E participam do programa José Carlos Amaral, coordenador do curso de audiodescrição da Associação Pernambucana de Cegos. Vera Braga, gestora de Educação Inclusiva e Direitos Humanos da Secretaria de Educação de Pernambuco. Zé Carlos, no bloco anterior nós falávamos exatamente sobre o trabalho que o Estado, que prefeituras devem fazer junto às escolas para tornar o currículo mais democrático e mais inclusivo. Nós também tivemos a informação no bloco anterior de que algumas salas, né, e algumas escolas de Pernambuco, elas já têm avançado de alguma forma na sua preparação para trabalhar a questão da inclusão. No entanto, há ainda muitas escolas que estão fora ainda desse rol, né, desse conjunto. Você acha que alguma coisa pode ser feita antes mesmo de se preparar efetivamente as escolas para a inclusão, como, por exemplo, essa questão do currículo, né, essa questão do projeto pedagógico? É anterior? Isso é anterior? As escolas precisam esperar para serem reequipadas ou já podem começar a trabalhar dentro dessa visão? Acredito que o quanto antes as escolas e os profissionais envolvidos nas escolas forem sensibilizados, eu acho quanto antes melhor.
Mesmo que não tenham ainda condições, isso já deve ser trabalhado e a sociedade já deve ser provocada, a família já deve ser provocada para levar uma cobrança, por exemplo? Claro. Se ainda não existe estrutura suficiente, tem que se buscar, tem que mobilizar a família, tem que mobilizar a comunidade como um todo. Se pensa muito que para incluir é preciso estruturar inúmeras coisas, mas incluir é primeiramente uma mudança de cultura, sabe? Uma cultura educacional que oportunize as potencialidades dos sujeitos. É claro que algum sujeito tem uma ou outra limitação, mas ele tem suas potencialidades e essas é que devem ser vislumbradas e não o que ele não pode, o que ele não consegue, entende? A instrumentalização da escola, ela pressupõe vários fatores, inclusive a formação do professor. E aí, Vera, de que forma esses professores eles estão sendo preparados para a inclusão? E aí eu falo isso não apenas nas escolas que já se anteciparam nesses projetos, mas de uma forma geral. Os professores estão sendo chamados para conversarem sobre a inclusão. E que professores que devem participar dessa discussão? Veja, todos os professores, como a perspectiva da inclusão, então a gente acredita que, obviamente, existem questões mais específicas dentro da educação inclusiva, porém, as nossas formações, ela engloba, né, os professores da rede, inclusive a gerência que a gente atua, que é de Educação em Direitos Humanos e Educação Inclusiva, e a educação inclusiva é um viés dos direitos humanos, então a gente trabalha na perspectiva inclusiva com todos os professores, inclusive porque o estudante com deficiência, que ele chega na nossa escola, e esse professor ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que reconhecer a diversidade, ele tem que reconhecer que a deficiência, como eu falava anteriormente, é mais uma característica da pessoa. Assim como os outros estudantes têm outras necessidades e outras características. Então, a gente não compreende a deficiência como um impedimento. Ao contrário, a gente tem que incluir, a gente tem que reconhecer essa diferença e garantir essa escolarização de qualidade. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que o projeto pedagógico da escola é para todos. É para todos os estudantes que estão nela, independente das suas especificidades, suas particularidades ou deficiências. Então, todos, quando eu colocava que o atendimento educacional especializado ele tem que estar incluso no projeto pedagógico, é porque todas as ações da escola têm que estar inclusas naquele planejamento, né? E a formação de professores ela é fundamental, não só a formação de professores, como a própria discussão com a família. Porque hoje aqui em Pernambuco nós ainda temos salas especiais, né, que está fora do paradigma, que o paradigma da inclusão é o estudante com deficiência estar nas salas comuns do ensino regular. Contudo, algumas famílias ainda não compreendem essa questão como um avanço. E como a gente respeita, porque a gente compreende que a gente tem que dialogar com a família e não impor, porque se a gente trabalha na perspectiva de direitos humanos, a gente não vai levar ao conflito. Não seria a desconfiança de que esse aluno não receba uma atenção diferenciada pelo fato de ela ter habilidades talvez diferenciadas? Como por exemplo, aquele que tem a deficiência auditiva, ele precisa ser instruído através do braille. E nem todo professor aqui tem a expertise, tem o domínio. E nem todas as salas têm um profissional com essa expertise para também suprir essa carência, suprir essa necessidade. Isso não gera uma certa insegurança na sociedade, na família, por exemplo? É possível, mas há de se compreender de que as formações que a gente prevê, que a gente já tem formações agora marcadas, é exatamente nessa perspectiva de levar essa discussão e esse preparo, porque a Secretaria da Educação, ela fornece cursos gratuitos, né, de Braille, de Libras, então assim, esse professor, ele tem acesso a essa formação. E, além do que, é bom a gente referendar que, mesmo ele estando na sala inclusiva
da sala regular, ele tem, se ele estuda de manhã, no contraturno, ele tem uma sala de recursos multifuncionais, onde vai ter um professor especializado, que ele tem formação para trabalhar com as diferentes deficiências, né, do alunado, onde ele vai trabalhar com ele essas habilidades e ele vai estar em interlocução, ele vai estar em permanente interlocução com este professor do ensino regular, exatamente indicando, apontando as necessidades desse aluno e orientando como melhor trabalhar com ele. Então, este professor do ensino regular, ele não vai estar solto, ele não vai estar desconectado do trabalho que deverá desenvolver com este aluno com essas necessidades especiais. Zé Carlos, na prática isso acontece? É difícil, porque a gente sabe que você se refere à questão do atendimento especializado. Essa especialização do professor ou a presença de alguém com a especialidade para dar suporte ao professor? Na verdade, eu fui aluno da rede pública, né, no meu ensino médio, há 15 anos atrás. Naquela época não tinha nada. Hoje eu reconheço que realmente houve avanço. Estamos caminhando adiante. Ainda está aquém da necessidade. Mas eu acredito que o processo é lento, né? E as pessoas não mudam de paradigma por causa de uma lei, por causa de um programa do Estado. Eu acho que tudo isso levará um tempo para que as pessoas compreendam que essa é uma alternativa, porque as pessoas com deficiência, elas vão caminhar em sua vida inteira lado a lado com as demais, porque durante o período escolar ela vai ter que ser restrita a um ambiente absolutamente especial. Vamos fazer um recorte para a gente ter uma compreensão mais clara ainda, né, dessa questão. Vera, uma sala, quer dizer, digamos uma escola que tenha 10 salas, e aí que você tenha uma sala com uma pessoa que tenha deficiência visual, você tenha, nesse conjunto de 10, tenha 5 salas. O ideal é que você tenha todos os professores com a habilidade para a orientação a esses alunos, ou seria concentrar esses alunos numa sala, juntamente com outros professores, aliás, com outros alunos? Quer dizer, como seria essa distribuição? Se for pensar em ter um professor com a expertise, ou ter um profissional de apoio em tantas salas, isso não comprometeria logisticamente o andamento da escola? Eu acredito que não, porque se você exclui este estudante dessa socialização com outros estudantes, você está tirando o direito dele de vivenciar uma realidade escolar. Eu acho que isso é exclusão, é violar um direito dele. Certo. Agora, isso é o ideal, né? Isso é o ideal, acho que a sociedade toda ela pensa isso. Aí o que eu pergunto agora é, concretamente, aqui em Pernambuco, como é que se dá essa relação? A ideia é fazer isso mesmo, colocar o apoio para cada sala, ou se trabalhar? Como é que funciona, por exemplo, essas salas? Sim, como funcionam, por exemplo, essas salas que estão sendo preparadas? O que é preparar uma sala? Logisticamente, com material, né? Todas as salas teriam essas condições? Então, todas as salas elas seriam inclusivas? Todas, né? as salas. Esse é o ideal, mas é factível? É o processo, né? Veja, como o Carlos bem falou, ele falou há 15 anos atrás não tinha nada, realmente ele tem razão. Se a gente vai fazer um percurso histórico de 15 anos para hoje, 2015, a gente avançou muito. Ele traz um ponto muito importante quando ele diz uma coisa é a legislação, que nós temos instrução normativa de garantir matrícula, da educação de qualidade para o estudante com deficiência. Obviamente que uma lei por si só ela não vai mudar a mentalidade das pessoas. Então, essa questão de mudança da mentalidade é uma reflexão, é uma discussão profunda na sociedade que se precisa ter, não só para o estudante com deficiência, mas para outras
diversidade, são outras características que é polêmica hoje na sociedade. Mas eu penso que se a gente exclui e coloca ele numa sala afastada, eu acho que vai discutir, vai dificultar, né, esse reconhecimento dessa diversidade, essa aceitação, eu diria. Então, eu penso que este estudante ele deve estar incluído, sim, nas salas comuns, né, no ensino regular, e o Estado, as secretarias, as escolas, seja da rede pública, seja da rede privada, que tem que se adequar a este estudante. Não é esse estudante que tem que se adequar à escola, né? É a sociedade, é o governante, é o professor, é a escola particular que tem que dar este atendimento e desenvolver essa habilidade. E, para isso, mecanismos e estratégias vão sendo criadas, vão sendo desenvolvidas à medida que a gente vai avançando nesse processo de inclusão. Então, hoje, Pernambuco foi o primeiro estado da federação a ter um concurso público para professores com especialidade, para atender este público. A gente precisa, a gente está em planejamento de tentar ver como a gente vai sanar essa questão. Tem quantos professores atualmente? Atualmente, acho que a gente tem cerca de uns 200 e poucos professores. Em vários segmentos? Em vários segmentos. Libras, Braille. Isso. E assim, levando em consideração que o Estado fornece curso na secretaria, né, e nos centros de atendimentos de educacional especializado e formação de Libras. E a gente, interessante que a comunidade, é bem interessante como a gente abre para a comunidade, não só professores, mas pessoas da comunidade hoje estão buscando esses cursos. E isso é um avanço, né, de você compreender que é um reconhecimento dessa diferença e é uma forma das pessoas buscarem interagir com esse público. Zé Carlos, qual o histórico que você tem? Quais os relatos que lhe chegam através da Associação Pernambucana de Cegos sobre essa relação de professor-aluno? Lá nós temos o curso de formação em tiflologia, né, ou mais conhecido como formação de professores braillistas. Inicialmente fora de lá, depois você narra a experiência de lá da associação. Certo. Bem, a rede estadual, ela realmente apresenta avanços, né? Mas a precariedade a gente nota nos municípios, principalmente nos municípios mais afastados aqui da região metropolitana. Então, são histórias de crianças cegas que estão fora da sala de aula porque não tem onde estudar, não tem alguém. São rejeitadas pela própria escola? A escola não tem estrutura física nem recursos humanos. Mas há relatos de que diretores não aceitam o aluno com deficiência? Isso seria um crime, né? Hoje a gente não ouve mais. Né? Graças a Deus, até porque agora é crime, né? Não pode. Mas nós sabemos, só para você ter uma ideia, a estimativa é de que no Brasil todo sejam algo em torno de 5 milhões e meio de alunos com deficiência, de crianças e jovens com deficiência. E, no entanto, só existem aproximadamente 700 mil matrículas. Então, um pedaço muito grande dessas crianças e jovens estão à margem da escolarização. Fala deficiência em todos os níveis. Em todos os níveis. Então, você vê o quanto que a inclusão ainda está excluindo, entendeu? Isso é culpa da inclusão? Não é, certo? Se fosse outro nome, seria a mesma realidade, ou talvez uma realidade ainda mais difícil. Mas o fato é que muita gente ainda se encontra fora da escola. A discussão de inclusão já dura um tempo, mas já seria o momento da gente estar discutindo o sucesso escolar. A gente ainda está titubeando no acesso e na permanência. Zé Carlos, essas pessoas estão fora da escola porque não procuram a escola ou porque a escola rejeita? Qual é? Eu acho que muito de diversas coisas. Questão de estrutura familiar, né? Questão de não dispor de uma escola que se demonstre atraente para esses alunos, né? Porque
Antes da política da inclusão, era o seguinte: existia um centro especializado no estado, todos os estudantes iam para ali. Eu vou reportar ao caso do Instituto de Cegos aqui de Recife. Então, todo mundo do interior, da Zona da Mata, Sertão, Agreste, todo mundo vinha estudar aqui. Era a única instituição. Hoje em dia, em cada cidade tem pelo menos uma escola, ou deveria ter. Mas acontece que em muitas localidades é muito difícil, o estudante tem que pegar, sei lá, um caminhão e andar 1 hora até a escola mais próxima. E se ele já tem uma condição de locomoção comprometida, isso torna quase inviável. Zé Carlos, a sua resposta sobre a experiência lá da Associação dos Cegos fica para o próximo bloco, porque a gente precisa fazer mais um intervalo. Lembrando que você ainda pode participar do programa, enviando pergunta ou opinião para o e-mail opiniãope@ufpe.br e pelo Twitter @opiniãope. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema Educação Inclusiva. E participam do programa José Carlos Amaral, coordenador do curso de audiodescrição da Associação Pernambucana de Cegos, e Vera Braga, gestora de Educação Inclusiva e Direitos Humanos da Secretaria de Educação de Pernambuco. Vera, o Brasil tem cerca de 350 mil surdos. E a pergunta que eu te faço é, a maioria está ou não em ambiente inclusivo? Sim, atualmente a gente pode dizer que eles estão em salas inclusivas e estão, como eu estava referendando, tendo o atendimento educacional especializados em salas de recursos multifuncionais. Aqui em Pernambuco, daria para falar de números? Você teria esses números? Assim, hoje tem tanto por cento, já está sendo compreendido dentro desses programas? Bom, o que a gente tem um total de cerca de 4 mil estudantes com deficiência, de uma forma, né, mais generalizada. Agora, essa especificidade, a gente está fazendo esse levantamento, mas os dados ainda não estão concluídos. Em 2014, a gente está em fase de finalização. Mas nós temos uma grande maioria que estão já nas salas inclusivas. E nós temos, na Escola Governador Barbosa Lima, um grupo de... Nós temos 12 salas, né, de estudantes com deficiência, com esse tipo de deficiência, que estão desde pequenas até o 5º ano, tendo atendimento nessa escola, que ela hoje é uma referência desse tipo de deficiência. Vamos tentar entender mais uma vez na prática o funcionamento de uma escola inclusiva. Um professor, ele tem seu material de apoio didático e aí quase sempre a perspectiva inicial é a perspectiva da maioria, né, das pessoas ditas normais. De repente você tem um filme que possa ser exibido, aí precisaria de audiodescrição. Você tem algum cálculo matemático. E um cálculo matemático, se você tem um aluno de Libras, precisaria, né, de alguma pessoa com essa expertise para poder transformar aquele cálculo matemático em algo decodificável, né, compreensível. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter na sala algum com deficiência auditiva, outro com deficiência visual, outro hiperativo, né, e os outros que não apresentem deficiência. Não parece uma situação extremamente complexa para se resolver, Vera? É verdade. Porém, né, dentro do planejamento das escolas na rede estadual, existe um percentual, Valdir. Não é aleatoriamente. Obviamente que a gente tem que garantir a matrícula desse estudante com deficiência, porém... há uma questão mais equitativa. A gente sabe que o estudante com deficiência, ele vai requerer um tempo maior, né? Um atendimento mais especializado deste professor da educação inclusiva. Então,
existe um normativo de, no máximo, 10% desta categoria, deste público-alvo, do quantitativo dos alunos. Então, obviamente, se ultrapassou este quantitativo, ele vai ser deslocado ou para outra sala ou para outra escola, onde ele possa ter esse atendimento com qualidade. Então, realmente, se você superlota a sala, né, com este público, vai ficar inviável para o professor e para a própria logística, né, do processo do ensino-aprendizagem. Então, existe todo um trabalho de adequação deste quantitativo para que não venha interferir no processo de ensino-aprendizagem. Certo. É importante que as pessoas percebam que eu não tenho nenhuma posição contrária não à inclusão. Eu acho assim, um projeto belíssimo, né? O meu papel aqui é de fazer a provocação para tentar fazer com que a gente tenha as respostas mais claras possível. E aqui tem uma pergunta do Rodrigo Farias de Araújo. Ele diz: estou na graduação em Letras pela UFPE e esta será a temática do meu TCC. A minha pergunta é para o José Carlos. Fiz parte da primeira turma do curso de audiodescrição ministrada na APEC e gostaria de saber se o senhor pensa em desenvolver um projeto para levarmos o recurso da audiodescrição aos mais diversos espaços culturais, colocando à disposição dos usuários esta tecnologia assistencial. Eu, na verdade, sonho com isso, né? Eu só não sei se apenas eu terei possibilidade de concretizar esse projeto, mas desde já conto com você e me coloco à disposição para a gente tocar esse projeto adiante aí. É tudo que eu quero, tornar a audiodescrição um recurso amplamente difundido e que seja cada vez mais acessível a todos os cegos aqui em Pernambuco. Zé Carlos, criar uma escola exclusiva para cegos dentro da associação, isso não vai na contramão da inclusão? Não, desculpe. A associação não tem uma escola exclusiva para cegos. Então, desculpa, falo eu. Não, é porque, na verdade, nós promovemos, assim como ocorre na Secretaria da Educação, nós promovemos também formação de professores de diversas redes, né, municipais, do interior, ótimo. Na área dos deficientes visuais. Então, a gente tem a formação em professores brailistas, a formação em audiodescrição, para contribuir também, né, com a formação desses professores que muitas vezes não encontram em seus municípios. Já que o Rodrigo falou nessa questão da universidade, né, ele como aluno de letras, a pergunta que eu trago é: quando nós chegamos exatamente na graduação, na pós-graduação, no doutorado, até que ponto as universidades elas estão pensando na inclusão como um projeto, sabe, pedagógico, como inserção desse conceito na grade curricular? Eu falo até sobre isso porque eu andei conversando com alguns professores, eu também ensino numa faculdade, e essa questão, muito dificilmente, ela chega ao professor. Né? Acontece de, às vezes, o aluno chegar, mas a discussão em si é muito difícil que ela chegue até o professor. Me parece um buraco, né? Um vácuo que temos aí que resolver, não, Vera? É bem interessante essa sua colocação, né? A gente acredita que a educação básica, ela tem que estar articulada, sim, com a educação superior, com os links, estabelecer este link, até porque este professor que vai atuar na educação básica, ele vem da universidade. Então, eu acho que é emergencial, é urgente que as universidades, cada vez mais, elas se apropriem da realidade desses estudantes. Quem são esses estudantes? Que necessidades são essas? Até para que se adequem esses currículos, né? Essas licenciaturas. Então, essa discussão sobre inclusão, eu acho que é urgente que a universidade reflita, desenvolva e veja estratégias pedagógicas para que sejam incluídas nos seus currículos. Eu acho que tem que rever, inclusive, esse currículo de formação docente, na perspectiva de que realmente esse professor, quando ele vem atuar na educação básica, ele
esteja mais, como é que eu posso dizer, mais qualificado nessa perspectiva da inclusão e das necessidades, né, desses novos estudantes. Zé Carlos, eu falo também do professor que vem atuar na educação superior. E aí? Veja só, eu te passei há pouco os números estimados de matrículas, né, de crianças e jovens nas escolas, eu digo nível fundamental e médio. Então, imagine a parcela que está posta fora da formação superior. Eu me recordo quando eu cheguei na universidade e foi um alvoroço, né? Porque um cego fazendo educação física. E eu tive sim um certo apoio da universidade, mas muito localizado, a título de coordenação e pró-reitoria de assuntos acadêmicos. Os professores, eles ainda não imaginam que vão se deparar com um aluno cego, não imaginam que vão se deparar com um aluno com qualquer outra dificuldade mais específica. E eu acho que os professores nas universidades, na formação superior em geral, precisam sim rever a sua forma de lidar com os alunos com deficiência. E na questão da aceitação, como vocês avaliam? Os demais alunos, eles têm tido uma convivência adequada, uma convivência ideal com as pessoas com deficiência? Até que ponto a discriminação, o bullying pode aparecer nessas relações? Por exemplo, assim como o aluno precisa estar na sala de uma forma mais abrangente, ele precisa estar numa equipe. Aquela equipe precisa receber e precisa interagir, né? Se a gente não tem aqui muitas referências de preparação dos professores para esse diálogo permanente com as pessoas com deficiência, imagina essa questão chegar a ser discutida com os outros estudantes, com os outros alunos que vão chegando na sala de aula. Então, me parece que precisa haver ainda muita discussão, muita informação, muitos programas como esse, não, Vera, para esclarecer mais a sociedade sobre a necessidade da inclusão, não? Eu vejo que é uma discussão realmente permanente, né? Ela tem que continuar, mas eu vislumbro algo assim bom. Pode ter algum caso ou outro pontual, mas assim, o que eu tenho acompanhado, a gente percebe uma cooperação entre os estudantes. Aquele com deficiência, eu vejo ele trabalhando em grupo, eu vejo os colegas aceitando, até no nível superior, que eu também dou aula no nível superior, e tem estudantes, né, com deficiência e eu observo até pela função que eu ocupo, então eu preciso estar muito atenta com este olhar mais, né, aguçado, e aí vejo eles participando de uma forma muito coletiva. Certo. O Severino Lopes Souza, ele diz: sou estagiário de escola pública. Na prática, fica claro que os professores estão sendo sobrecarregados. Os estagiários não passam de cuidadores comuns. Quanto às salas multifuncionais, poucas escolas as têm. É uma opinião que ele emite aqui para o nosso programa. Eu gostaria que vocês comentassem. Hoje a gente tem 508 salas com recursos multifuncionais na Secretaria de Educação. Obviamente que a nossa perspectiva é que isso se amplie. É uma necessidade, esse estudante, né, incluído, ele precisa de um atendimento mais especializado, sim, mas eu acredito que a gente tem que reconhecer e valorizar o esforço que também está sendo desenvolvido, né, pela Secretaria no sentido desse atendimento, dessa inclusão. Zé Carlos, queria seu comentário também sobre isso. Muitas vezes, né, esse tema ele gera muito disso, angústia. Né? É angústia por parte do professor, por parte do aluno, né, do aluno com deficiência, pela família. E
a inclusão ela não pode ser deixada a cargo de um ator social apenas desse. Acho que enquanto a gente não nos dermos as mãos, cada um pegar a sua alça da inclusão e começar a tocar esse projeto adiante, ele não vai sair do lugar. Não vai ser apenas o professor, não vai ser apenas a direção da escola, não vai ser apenas o cuidador que vai promover a inclusão. Todo mundo tem que estar envolvido nisso. Inclusive a mídia. Precisa entrar, por favor. Precisa entrar nessa discussão também. E, claro, quando qualquer coisa não estiver sendo satisfatória, cobra. Uhum. Zé Carlos, você estava querendo passar uns contatos, né? Você falou isso antes de começar o programa. Nós claro. só temos agora 2 minutos, você passa os contatos e depois a gente retorna para a Vera. Por favor. Passar o contato da Associação Pernambucana de Cegos. Se alguém tiver interesse em entrar em contato conosco, pode acessar o site, né, que é o www.apecnet.com.br. Pode nos acessar lá no Facebook, a APEC, né? É fácil de encontrar. Nosso telefone é o 32273000 e era isso. Vera, queria que você falasse um pouco sobre bibliotecas. Qual a situação hoje das bibliotecas no que se refere exatamente ao atendimento das pessoas com deficiência? E aí, quando a gente fala pessoas com deficiência, a gente tem cadeirantes, a gente tem deficiência visual, tem a deficiência auditiva e tem transtornos mentais, ou seja, há uma infinidade de variações de deficiências, né? E os equipamentos públicos, eles precisam contemplar todas essas necessidades. É verdade. Nessas salas de recursos multifuncionais, existem materiais pedagógicos, né, com várias modalidades, softwares que são preparados, né, para atender essas necessidades, e também no centro de apoio ao surdo, ao deficiente visual, existe um dos núcleos, que eles são contemplados por vários núcleos, 4 núcleos, que é de formação de professores, que é de atendimento ao estudante, núcleo de tecnologia, e tem um núcleo exatamente que era para a produção de material didático. Então, existe esse tipo de atendimento. Obviamente que a gente não vai dizer que existe a perspectiva de melhorias. Lógico, cada vez mais que a gente inclui mais e nós temos mais estudantes, a gente precisa dar um atendimento realmente mais amplo. E fica aí, a sociedade tem um papel importante também nessa questão, que é de cobrar, de se mobilizar, né? Até porque assim, você mesmo colocou... Carlos colocou uma questão... Você colocou que nosso tempo está terminando, então não vai dar para a gente prosseguir mais nessa fala hoje. E a gente fica na expectativa de, num outro momento, trazer de volta essa discussão. Mas é isso, né? Eu acho que a sociedade tem realmente que ficar mobilizada, que se mobilizar e que lutar, né, para conquistar cada vez mais espaços de inclusão. Então, a Opinião Pernambuco fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.